Ao nos perguntarmos hoje em dia quais são as maiores ameaças para a existência humana no planeta Terra, pensamos em guerra nuclear, aquecimento global, mudança climática ou uma pandemia duradoura. Mas supondo que possamos superar todos esses desafios, estaremos realmente seguros a longo prazo? A vida no nosso pequeno planeta azul só parece segura enquanto não estivermos cientes de todos os perigos potenciais à espreita no espaço. As catástrofes cósmicas descritas brevemente nesse vídeo são apenas algumas das maneiras pelas quais a existência continuada da humanidade poderia ser seriamente ameaçada ou até extinta. Se você curte nossos vídeos, fique à vontade para deixar o seu like, inscreva-se no Simple Space e aguarde ansiosamente por mais vídeos. Luzes solares de alta energia. Quando o vento vira tempestade, é perigoso. Nosso Sol está longe de ser uma estrela tão pacífica quanto você poderia imaginar. Gera permanentemente campos magnéticos muito fortes, responsáveis por manchas solares impressionantes, às vezes bem maiores do que a Terra. Também emite constantemente um fluxo de partículas e radiação com o vento solar. Desde que esse vento seja mantido sob controle pelo campo magnético da Terra, pode produzir belas luzes pitorescas ao norte e ao sul. No entanto, se ficar mais forte, é capaz de causar um efeito duradouro nas comunicações de rádio ou quedas de energia. A tempestade solar mais forte já documentada atingiu a Terra entre agosto e setembro de 1859. Batizado com o nome do astrônomo e cientista solar Richard Carrington, 1826 a 1875, o evento, conhecido como o Evento Carrington, causou na época interferências enormes a vários dispositivos elétricos. As tensões muito altas nas linhas telegráficas faziam com que tiras de papel pegassem fogo em muitos lugares devido a faíscas no equipamento receptor. De acordo com as pesquisas, eventos parecidos devem ter ocorrido várias vezes no passado, mas a humanidade sempre sobreviveu. Mas só nos anos recentes, nos tornamos completamente dependentes de dispositivos eletrônicos. A verdade é que sofreríamos muito ao subestimar os perigos de outro evento como Carrington. Mesmo que não exterminasse a humanidade imediatamente, representaria um imenso desafio. De uma vez só, não haveria mais eletricidade, aquecimento, ar-condicionado, GPS, internet. Muita comida e remédios estragariam em um piscar de olhos. Impacto de asteroide. Quanto maior o corpo celeste, maior o perigo para nós. Hoje estamos bem cientes dos perigos que impactos de asteroides podem representar para a sobrevivência contínua da humanidade. Afinal, já é considerado cientificamente certo que eles contribuíram para a extinção final dos dinossauros na Terra há milhões de anos. Pesquisas nas últimas décadas nos alertaram para o grande número de rochas espaciais em nosso sistema solar que podem representar uma ameaça. Já estamos nos estágios iniciais de planejamento e desenvolvimento de sistemas para nos proteger de alguns dos menores asteroides que podem nos atingir. Porém, contra os maiores e mais raros, estaríamos provavelmente indefesos, mesmo com escudos de proteção tecnicamente sofisticados. Mesmo que não destruam ou tornem a Terra inabitável para sempre, podem restringir severamente os habitats disponíveis para a humanidade, causando maremotos enormes, tsunamis, bem como incêndios permanentes em grande escala e muitos outros desastres naturais ameaçadores, como a queda repentina das temperaturas ao redor do globo devido ao chamado inverno de impacto. Dadas as maiores crateras de impacto pré-históricas na Terra, como a Vredefort, 300 km, na África do Sul, a bacia de Sudbury, 250 km, no sul da província de Ontário, Canadá, e a cratera Popigai, 100 km, no norte da Sibéria, e os mais de 1.100 asteroides de mais de 500 metros de diâmetro na órbita da Terra, o risco de novos impactos é, ao menos, teórico. Sol em expansão. O fim da Terra é certo, mas não o testemunharemos. Embora os perigos cósmicos descritos até agora possam ocorrer com uma probabilidade baixa, porém certeira,
Quando chegar a sua hora, sabemos que o Sol terminará sua vida em exatamente 7,72 bilhões de anos, quando perderá sua camada externa, bem como suas zonas de fusão de hidrogênio e hélio, produzindo uma nebulosa planetária que terminará como um resquício estelar conhecido como Anã Branca. Mas a humanidade não viverá para ver esses estágios finais do planeta amarelo. Quanto mais velho, mais frio e maior o Sol se tornará. Em um momento distante, será grande o suficiente para engolir Mercúrio e Vênus completamente. Nossa Terra pode parecer segura até aí, mas o Sol também gerará um vento solar extremamente forte, ou melhor, uma erupção solar ou a chamada ejeção de massa coronal, que irá desacelerar a rotação da Terra. Como resultado, em cerca de 7,59 bilhões de anos, nosso planeta entrará em espiral nas camadas externas da estrela desfalecida expandida, derretendo-se para sempre, muito tempo depois da nossa provável extinção. Explosões de raios gama, cenário de terror teoricamente mortal, mas só ligeiramente provável. Explosões de energia extremamente fortes, causadas por sistemas estelares binários, duas estrelas orbitando um centro comum ou uma supernova, estrelas explodindo, chamadas explosões de raios gama, foram observadas pela primeira vez por um satélite de vigilância dos Estados Unidos em 1967. Alguns pesquisadores suspeitam que um fenômeno desses, há cerca de 443 milhões de anos, pode ter levado a uma das maiores extinções de vida na história da Terra. Como resultado da explosão na Via Láctea, acredita-se que a radiação ultravioleta do Sol tenha penetrado as camadas superiores dos oceanos da época, depois de destruir a camada de ozônio, matando organismos vivos perto da superfície da água. Essas explosões de energia são tão poderosas porque são concentradas em um feixe estreito que não dura mais que segundos ou minutos. A severa radiação ultravioleta resultante do Sol também poderia danificar gravemente a camada de ozônio da Terra no futuro, se uma explosão de raios gama ocorresse a cerca de 500 anos-luz de distância, bem como alterar o clima e a atmosfera a longo prazo. Uma provável consequência seria o colapso da produção global e oferta de alimentos. A extinção em massa que se seguiria poderia reduzir a população mundial a 10% do tamanho atual. Os astrônomos suspeitam que uma explosão assim no sistema estelar WR-104, descoberto em 1998 e classificado como uma estrela Wolf-Rayet, que, por estar entre 5.200 e 7.500 anos-luz tão longe da Terra, o raio seria provavelmente despercebido por nós. Supernova próxima à Terra. A estrela gigante dos filmes e romances é inofensiva. Explosões supernovas acontecem quando uma estrela chega ao fim de sua vida, na Via Láctea, em média 1 ou 2 vezes a cada 100 anos. De acordo com pesquisas atuais, é mais provável que ocorram mais perto do centro denso da Via Láctea, e estamos a cerca de 2/3 do caminho a esse centro, então não seria tão ruim. Mas podemos esperar uma supernova próxima da Terra em um futuro próximo? Também conhecida como a Estrela do Ombro de Orion e pertencente à classe das supergigantes vermelhas, a estrela Betelgeuse, chegando ao fim da sua vida, está apenas entre 460 e 650 anos-luz de distância. Poderia se tornar uma supernova potencialmente perigosa em cerca de 1000 anos, ou nos próximos milhões de anos. Felizmente, porém, os astrônomos já descobriram que tal supernova e seus raios gama, para serem uma ameaça destruindo completamente nossa camada de ozônio, teriam que ocorrer ao menos a 50 anos-luz da Terra para que o nitrogênio fosse convertido em óxido de nitrogênio e causasse danos significantes. Então, parece que a gigante Betelgeuse, 1000 vezes o diâmetro do Sol, provavelmente não será um grande problema para a nossa sobrevivência. Estrelas em movimento. A esfera solar nos protegerá por dezenas de milhares de anos. Enquanto isso, uma estrela errante em seu caminho pela Via Láctea poderia se aproximar tanto do nosso Sol que interagiria com a nuvem rochosa de Oort, ou nuvem de Oort, na borda do Sistema Solar, a fonte de nossos cometas. Isso poderia aumentar a probabilidade de um cometa gigante cair na Terra. No entanto, seria mais um lance de dados. O próprio Sol segue um caminho pela Via Láctea que nos leva por manchas mais ou menos densas de gás interestelar. Atualmente, estamos em uma bolha menos densa, causado por uma supernova.
O vento solar e o campo magnético do Sol ajudam a criar uma região parecida com uma bolha, conhecida como heliosfera, em torno de nosso sistema solar, que nos protege das interações com um meio interestelar. Se deixarmos essa região em cerca de 20 mil a 50 mil anos, nossa heliosfera pode se tornar muito menos eficaz e expor a Terra. Potencialmente, teríamos um aumento nas mudanças climáticas que tornaria a vida mais difícil, se não impossível, para a humanidade. Não importa o que aconteça com a Terra em um futuro distante, a vida continua. O final da humanidade na Terra é um fato, mas não é algo que deve nos deixar desesperados. Em vez disso, é algo que não podemos mudar, muito parecido com o fato de que nossas vidas têm um início e um fim definidos, com o nascimento e a morte. É o que nos define e nos faz perceber que só o que podemos fazer é aproveitar ao máximo nosso tempo na Terra. Especialmente quando sabemos que a Terra precisa de um cuidadoso equilíbrio para sustentar a humanidade. Todos os cenários vistos guardam uma possível destruição, mas certamente oferecem grande beleza. Então, ao invés de olharmos para o céu noturno com preocupação sobre o que irá nos matar a seguir, vamos nos maravilhar com a profundidade do espaço, as maravilhas nele e a natureza sublime de todo o universo. Deixe que o espaço o inspire e escreva para nós aqui sobre a importância do cosmos para a sua vida pessoal.